Bom dia a todos. Acho que o que o Jailton esqueceu de falar, hein, Jailton? É que uma das mensagens que a gente recebeu durante o desenrolar desses trabalhos dizia o seguinte, que vocês todos foram preparados para essa tarefa antes de reencarnar, né? Então, eu acredito que todos aqui presentes aqui tenham também ouvido algum chamamento em algum momento aí de suas vidas, no plano espiritual. Enfim, todo trabalho requer uma preparação com muita antecedência, né? Nesse momento aqui, eu não pretendo falar sobre quais são nossas atividades hoje em dia, né, em que ponto elas estão, até porque vão ter outros colegas falando sobre isso em seguida. Eu prefiro, momento, para... Aqui? Para cima? Tá bom? Sim? Prefiro usar esse momento para uma reflexão sobre, né, os rumos do trabalho, né, desde que ele surgiu até agora e daqui para frente. Né, se a gente considerar, né, que todo trabalho que reúne um grupo significativo de pessoas que tem, né, objetivos bem traçados, ele pode ser visto como se fosse uma empresa, né, uma empresa fictícia, virtual. Eu acho que a gente pode trazer essa reflexão que é feita nas empresas, né, que são os planejamentos periódicos, para avaliar, né, o que podemos fazer para melhorar, né, o que já fizemos, está bom, está ruim, né? Então, vou pedir aí. O primeiro ponto, né, que a gente inicia em toda a tarefa é isso, né, qual é a nossa missão? Então, quando surgiu o trabalho, a gente consensou alguns pontos que seriam básicos nele. Um deles que seria basicamente um trabalho de divulgação de doutrina espírita. Né, divulgação usando, né, os principais objetivos da própria doutrina, que são esclarecer e consolar, e usando uma forma interativa pela internet. Né, esse seria o diferencial, vamos dizer assim, de outras iniciativas de divulgação doutrinária. Então, a missão tem que ser algo, né, que existe ao longo de todo o tempo do trabalho, que não importa se mudem as pessoas, se mudem as formas de implementar o trabalho, né, se mude o público, mas, enfim, essa missão tem que ser respeitada sempre. E, ao longo desses 10 anos, realmente, né, nós estivemos focados nesses princípios aí, né, e acredito que essa missão continue inalterada até hoje. Um outro ponto também que se analisa, né, em todo o trabalho, assim, qual é o meu público-alvo, né, a quem eu espero atingir. E também, né, em nossas conjecturas iniciais, nós imaginamos que atingiríamos um público de espíritas, às vezes espíritas que nem sempre podiam comparecer regularmente a uma casa espírita, outros que, sim, né, seriam trabalhadores regulares e com isso trariam a sua contribuição para o trabalho de divulgação pela internet, mas também atingir um público não espírita, de pessoas simpatizantes ou até de pessoas curiosas com a mensagem da doutrina espírita. E essas pessoas a gente teve, né, a grata satisfação de ver ao longo do trabalho que muitas delas se tornaram espíritas, realmente. Né, muitas espíritas, e realmente a gente tem esse contato com pessoas, né, cheias de dúvidas, às vezes básicas, né, simplórias, mas que encontram na internet aquele elo que os liga a essa mensagem doutrinária. E também, né, estabelecemos como premissa que não nos dedicaríamos aos adversários do espiritismo. Porque esse público também é um público que precisa, de alguma forma, chegar à mensagem espírita. Só que o trabalho para chegar até essas pessoas tem que ser feito de uma forma muito especial. Então, se você se torna, né, um grupo bem voltado, né, a atingir esses adversários, né, derrubar seus sofismas, suas contradições,
e trazê-los, né, a essa luz da doutrina espírita, você vai deixar de atender bem ao outro grupo, que é o de simpatizantes, o que já superou essa barreira inicial. Então nós optamos por nos concentrarmos, né, nos simpatizantes, nos curiosos e nos próprios espíritas. O outro ponto em questão são os recursos, né? Que recursos nós precisamos contar para esse trabalho? O recurso principal são os voluntários espíritas. E esse recurso, né, como toda tarefa espírita, é um recurso que não está tão disponível assim e com a constância tão grande quanto existe num trabalho profissional, por exemplo, né? Mas isso faz desse contexto, né, é algo que a gente tem que conviver e aproveitar o máximo disponível para nós. Felizmente, né, ao longo de nossa história, nós percebemos que sempre que existe um momento de maior dificuldade em termos de contar com pessoas disponíveis para determinadas tarefas, né, colaboradores valiosos que se afastam por um motivo ou por outro, a espiritualidade se encarrega de trazer novos interessados, né, que surgem da noite para o dia e que se tornam também grandes colaboradores. O outro recurso importante aí em nosso trabalho, né, pela sua própria natureza, é o ferramental de internet, né, o trabalho no website, nas listas de e-mail, com as ferramentas interativas, né, o IRC, o Pautalk, e nós temos que estar com a mente sempre aberta, buscando tudo o que surge de novidade aí, de tecnologias mais avançadas, né, talvez uso de vídeo, quem sabe, e, enfim, essa é uma área que evolui muito rapidamente e dentro de alguns anos acredito que tenhamos ferramentas bem mais poderosas do que temos hoje. Né, uma das pessoas que já foi convidada a participar de estudos e palestras em nosso grupo foi o saudoso Lamartine Palhano Júnior, né, o pesquisador residente em Vitória na ocasião. E ele, quando teve contato com aquela forma, né, de divulgação espírita nas palestras virtuais no IRC, ele fez a seguinte comparação: isso aí é como a tipologia da era eletrônica. Né, quer dizer, aquele meio primário de comunicação, mas que foi o estopim para uma revolução, né, da forma de comunicação. No caso, a tipologia da comunicação com o mundo espiritual, né, e a internet da comunicação com os encarnados mesmo, na forma de divulgação doutrinária. E um outro recurso importante são os serviços técnicos, né, inerentes também ao trabalho na internet. Esses aí envolvem algum custo, né, isso a gente tem que se estruturar de alguma forma para arcar com esses custos, que são hospedagem de domínio, manutenção de website, transmissão de áudio, bot, né, programas de manutenção de canais. Isso faz parte também dos nossos recursos necessários. E que serviços, né, esse empreendimento pretende oferecer ao público? Essa parte de serviço é algo mais sujeito a inovações, né, a mudanças ao longo do tempo. Esses são os serviços, em linhas gerais, né, que nós já implementamos ao longo desse tempo. Né, o website e os downloads são formas de comunicação com o público muito poderosas, né, porque ficam 24 horas no ar disponíveis. Só para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem no Google, né, que é aquela ferramenta de pesquisa na internet a mais popular que existe no mundo, e você escrever a palavra espiritismo, o nosso website aparece entre os 10 primeiras páginas mais referenciadas com a palavra espiritismo em toda a internet. Então isso mostra que o conteúdo que já foi adicionado ali, né, dos nossos estudos, das nossas palestras, enfim, a quantidade de acessos que existem lá e a quantidade de outros sites que fazem referência ao nosso conteúdo também, né, é tão grande que
ela é uma das páginas mais indicadas pelo mecanismo de busca do Google quando você quer saber sobre espiritismo na internet. E olha que o nosso foco inicial nem era exatamente com conteúdo estático de páginas na web, né? O nosso foco maior é com a interatividade. Mas os próprios estudos interativos acabam gerando material que pode ser publicado num website. Enfim, aí nós temos o trabalho mais interativo propriamente dito, né, que são os canais no IRC, onde se comunica, né, por meio de texto digitado, são os chats, as salas no Paltalk, onde você pode usar a voz, e já está podendo também vídeo, Hermes? Como é que está isso hoje? Daqui a pouquinho vamos poder ter vídeo também, né? Tá certo. O serviço de atendimento fraterno, que ele busca dar um primeiro apoio moral, né, a essas pessoas que nos procuram, né, com alguns problemas pessoais, que gostariam de ter uma orientação na doutrina espírita, e, né, a fim de proporcionar um primeiro apoio a essas pessoas, nós disponibilizamos duas formas de atendimento pela internet, né, por e-mail e pelo IRC, e já temos também iniciativas para fazer com voz no Paltalk, enfim. É um meio também de, além de dar um suporte moral, também incentivar essas pessoas a procurarem uma casa espírita. O serviço de perguntas e respostas também, que a nossa Deise e o Carlos Alberto vão comentar mais tarde, né, onde aceitamos qualquer tipo de pergunta, né, mesmo de pessoas que não têm conhecimento nenhum da doutrina propriamente dita, têm apenas dúvidas, né, curiosidades, né, é uma forma de dar a essas pessoas aquele gostinho, né, de querer saber mais, querer se aproximar. Temos também um serviço mais voltado a jovens, adolescentes, crianças, e uma lista de discussão por textos de e-mail, né, em que as pessoas podem trocar ideias, né, problema de dispor de um horário para interagir. Enfim, esses foram os serviços que se mostraram mais úteis nos momentos, né, em que foram concebidos e estão sujeitos à revisão sempre. O princípio que a gente deve partir na hora de avaliar, né, estar sempre reavaliando esses serviços, eles estão dentro dos objetivos do trabalho, ou seja, estão atingindo o público está interessado neles, está servindo ao propósito de divulgação eficiente da doutrina espírita. Então, né, como já foi até mencionado aqui pelo Jailton, nós já tivemos outros serviços também muito interessantes, né, como o das palestras virtuais, em que pessoas convidadas, né, podiam responder dinamicamente ali as perguntas do público, mas que, por um motivo ou outro, não se mostraram mais adequado como forma de interação e tiveram que ser, né, paralisados ou interrompidos, pelo menos, até que se busque outras formas, outros horários, outras maneiras de implementar, como foi o caso das palestras virtuais. Enfim, todos os serviços são muito bem intencionados e tenho certeza que muito úteis, mas não temos que ter receio de estar revendo sempre essa forma de implementação. O objetivo é atingir o público, né, onde quer que ele esteja, e da forma como ele se sinta mais atraído. A nossa organização, né, ela é dividida por coordenações de tarefas, que estão ligadas a um grupo de administradores, né, que olha o trabalho como um todo, né, que traça diretrizes de mais longo prazo. E esse grupo está ligado ao CELD, que foi a instituição que, no momento mais inicial do trabalho, que nos acolheu, que se interessou por essa iniciativa de forma mais firme, né, que prestou, inclusive, apoio espiritual à implementação do nosso trabalho.
as mensagens recebidas do plano espiritual aqui no CELD foram fundamentais para a estruturação do trabalho, para a definição de rumos da tarefa, né, um apoio valiosíssimo e que esperamos poder contar sempre. Em cada coordenação de tarefa existe uma equipe dedicada a cada um daqueles serviços, né, que foram mencionados aí. Bom, dentro desse princípio de replanejamento, né, de reavaliação, a gente tem que estar sempre perguntando, né, quais são as principais ameaças e oportunidades relativas ao nosso trabalho. Essas ameaças, né, enfim, né, se olharmos o objetivo principal a que ele se propôs, as ameaças elas podem ser basicamente agrupadas aí em dois tópicos principais. Uma em relação ao público, ou seja, o público perdeu o interesse por aquela mensagem, por aquele serviço que está sendo oferecido. E outras são contra os voluntários. Os voluntários também perderam o interesse em participar do grupo, não se sentiram interessados e motivados nas suas tarefas. Então esse é um exercício que eu acho oportuno a gente fazer, né? Se existem tarefas que estão passando por dificuldades, estão perdendo o interesse, o público está perdendo interesse por ela, os voluntários estão perdendo interesse, então esse é um bom momento em que temos um grupo, né, grande reunido, para a gente fazer essa reflexão em conjunto. Então, acho que um momento oportuno seria, né, no final de todas as exposições aqui, a gente reservar alguns minutos para questionar, né, o que pode ser feito para aumentar essa motivação, né, que mudanças são necessárias nesse momento. E nem todos os serviços também têm o mesmo tipo de situação em relação a essas oportunidades e ameaças, né? Alguns passam por momentos de maior vigor, né? Outros por momento de menor interesse, né? A gente tem que estar se reavaliando sempre, né? Então depois eu proponho a gente, né, reservar alguns minutos e preencher em conjunto essa relação de iniciativas que poderiam ser feitas para superar essas ameaças e aproveitar oportunidades. Um outro ponto de autoavaliação é em relação às nossas forças e fraquezas internas do trabalho. Em relação aos seguintes tópicos, né? Nosso serviço, a nossa equipe, a nossa organização, o que já construímos, né, de pontos fortes em relação a isso? Né, o que temos de positivo? O que precisa ser melhorado? Quais são nossas fraquezas aí? Eu, em minha avaliação pessoal, né, também abro aqui ao grupo, né, para dar a sua contribuição nessas avaliações, tem alguns pontos a destacar. Pedro, pode passar. Eu destaco aí como uma força, né, desse trabalho o alcance social e geográfico. Até pela própria característica da internet, né, de uma pessoa que esteja no Amapá ou no Rio de Janeiro, para aquele ambiente virtual, elas estão lado a lado ali, né? Não existe distância. E também uma pessoa que seja de uma classe social muito distanciada de outra, também na internet elas estão igualadas. Isso traz um ponto muito forte para o trabalho de divulgação. Um outro em relação à privacidade. As pessoas nesse ambiente, elas se conhecem por apelidos, por nomes em código, né? Quer dizer, quem não quiser revelar a sua identidade, pode passar no anonimato o tempo todo e pode se abrir em relação às suas dúvidas doutrinárias, em relação à orientação espiritual, dos seus problemas do cotidiano, e dispondo de uma grande privacidade para isso, tanto trabalhadores quanto o público em si. Outra possibilidade de dar um tratamento individual, né? Outros meios de comunicação trabalham com uma comunicação massificada,
nós temos condição de tratar o problema do indivíduo, a pergunta dele, a dúvida dele. Outro ponto forte é a interatividade, né? Então, num trabalho que permite perguntas e respostas interativas, o envolvimento das pessoas também é muito maior. Temos aí outros pontos também, né, que os colegas poderiam lembrar aí. E entre fraquezas inerentes ao trabalho, existe uma que é de todo o trabalho voluntário, né, inconstância de uma parte dessas pessoas voluntárias que se ligam ao trabalho. Nós temos aqui pessoas que estão há 10 anos no grupo, há 9 anos, há 8 anos, mas também existe um grande número de pessoas em que a rotatividade é muito grande, né? Ficam poucos meses e saem, né? Surge algum impedimento e não pode mais participar. Enfim, cabe aí uma reflexão também, né, do que podemos fazer para aproveitar melhor as nossas forças e eliminar alguns pontos de fraqueza aí no trabalho. E por fim, é sempre uma oportunidade, né, após 10 anos de trabalho, e num momento de confraternização e celebração como esse, avaliarmos, né, quais foram nossas conquistas, quais são os nossos desafios futuros. Alguns pontos a destacar como conquista aí, né, eu proponho aqui até a esse grupo, em questão de uma referência como qualidade, né? Isso a gente pode constatar, né? Não é uma ação de autoelogio, mas pelo feedback, né? Pelo retorno que nós temos de pessoas e de instituições em relação aos frutos do trabalho. Eu trouxe até alguns exemplos para mostrar, eu vou pedir ao Pedro para passar aquelas imagens. Publicações espíritas que fazem uso do material que foi produzido no trabalho do IRC Espiritismo, né? Essa aí é a revista Cristã de Espiritismo, que já publicou diversos artigos que foram produzidos, né, por nossos palestrantes, nossos colaboradores. Pode avançar? Então, esse é exemplo de uma palestra virtual do Carlos Alberto, né, Amar o Inimigo. Esse material foi retirado do nosso site, né, feita a devida diagramação, formatação, e publicado na revista Cristã de Espiritismo, na íntegra, né, quer dizer, não fomos nós que pedimos para publicar, nem que oferecemos, não, né, quer dizer, o editor ou algum colaborador da revista encontrou esse material na internet e achou que ele tinha qualidade suficiente para ser publicado. Outra palestra virtual também, Por que Temer a Morte, também foi publicada na mesma revista, e, bom, dezenas delas.